Antes de começarmos, é importante que você entenda algo. O que você está prestes a ouvir não é apenas um discurso, é uma conversa. Uma conversa profunda entre um aluno em busca de respostas e um mestre que aprendeu com a vida. Cada pergunta representa uma dúvida real. Cada resposta representa uma experiência vivida. Talvez, em algum momento, você se reconheça nessa jornada. Por que uma simples palavra, um olhar, ou até o silêncio de alguém pode destruir completamente o meu dia? Por que existem pessoas cuja opinião parece pesar tanto, mesmo quando eu sei que não deveria? Eu tento ser forte, eu tento ignorar, eu tento seguir em frente, mas no fundo, algo dentro de mim desmorona, como se eu perdesse o chão. Porque o problema nunca foi a pessoa, e também nunca foi a situação. O problema é que, em algum momento da sua vida, você começou a depender emocionalmente de algo externo para se sentir seguro por dentro. Você aprendeu, sem perceber, que seu valor vinha da aprovação, que sua paz vinha do reconhecimento, que sua identidade vinha do olhar dos outros. E isso mudou tudo. Então o que eu sinto não é fraqueza, não é sensibilidade demais, não é falta de controle emocional? Porque às vezes eu me sinto envergonhado por reagir tão intensamente. Eu penso, isso não deveria me afetar tanto, mas afeta, sempre afeta. Não é fraqueza, é estrutura. Você construiu sua estabilidade emocional do lado de fora. E quando sua base está do lado de fora, qualquer movimento externo se transforma em terremoto interno. Uma crítica vira ameaça, um silêncio vira rejeição. Um olhar vira julgamento. Não porque essas coisas são fortes, mas porque sua base é frágil. Existe uma diferença importante entre sentir e depender. Sentir é humano. Depender é perigoso. Quando você depende da aprovação dos outros para se sentir suficiente, você entrega a eles o controle do seu estado emocional. E a maioria das pessoas faz isso sem perceber. Se você já sentiu que a opinião de alguém teve poder demais sobre o seu humor, escreva agora nos comentários: eu reconheço isso em mim. Essa simples frase é o primeiro passo para recuperar o controle. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal. Porque aqui você aprende a entender sua própria mente. Mas por que algumas pessoas me afetam tanto, enquanto outras não têm impacto nenhum? Por que a crítica de um estranho quase não me incomoda? Mas a crítica de alguém específico me destrói por dentro? Isso sempre me intrigou. Porque certas pessoas não são apenas pessoas. Elas são gatilhos. Elas ativam partes de você que ainda não foram resolvidas. Partes antigas, partes sensíveis. Partes que carregam histórias. Quando alguém toca nessas partes, sua reação não vem do presente. Ela vem do passado. Você acredita que está reagindo ao que aconteceu agora. Mas, na verdade, você está reagindo a algo que aconteceu muito antes. Talvez na infância, talvez em um relacionamento, talvez em um momento em que você se sentiu rejeitado, invisível ou insuficiente. E essa memória emocional ainda está viva. Então eu posso estar revivendo emoções antigas sem perceber? Mesmo sendo adulto? Mesmo sabendo racionalmente que aquela situação não é tão grave? Sim. Porque emoções não obedecem à lógica. Elas obedecem à memória. Se, em algum momento da sua vida, você aprendeu que rejeição significava perigo, seu cérebro vai reagir à rejeição como se fosse uma ameaça real. Mesmo que não seja. Mesmo que você saiba que não é. O corpo reage primeiro, a razão chega depois. E é por isso que, às vezes, uma simples crítica parece um ataque. Um silêncio parece abandono. Uma distância parece rejeição. Não é sobre o presente. É sobre a ferida. Pense agora em alguém. Uma pessoa específica. Alguém cuja opinião parece ter peso demais sobre você. Talvez um chefe. Talvez um parceiro,
talvez um familiar, talvez alguém que você admira. Percebe como essa pessoa tem um poder emocional desproporcional? Isso não é coincidência. Mas eu não escolhi depender emocionalmente. Eu não quis entregar esse poder. Como isso aconteceu? Aconteceu devagar, silenciosamente. Você aprendeu a se adaptar, aprendeu a agradar, aprendeu a evitar conflitos, aprendeu a esconder partes de si mesmo para ser aceito. E isso funcionou. Você recebeu aprovação, reconhecimento, aceitação. Mas houve um custo. O custo foi sua autonomia emocional. Você começou a acreditar que precisava da aprovação dos outros para se sentir suficiente. E sem perceber, você entregou o controle da sua paz para pessoas que não sabem como cuidar dela. Se você quer recuperar sua estabilidade emocional, curta este vídeo agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a pessoas que também estão lutando com as mesmas emoções. E principalmente, mostra ao algoritmo que esse tipo de mensagem precisa ser espalhada. Por que a rejeição dói tanto? Às vezes parece insuportável, como se eu perdesse algo importante. Porque você perde, mas não a pessoa. Você perde a sensação de valor que estava depositada nela. Quando alguém se torna a fonte da sua autoestima, essa pessoa se transforma no guardião do seu valor. E quando ela se afasta, você sente vazio. Não é apenas tristeza, é ausência. É como se uma parte de você tivesse sido arrancada, porque de certa forma foi. Você colocou partes de si mesmo em outras pessoas e agora precisa recuperá-las. Então, quando alguém se afasta e eu sinto aquele vazio enorme, isso não significa que eu perdi aquela pessoa? Significa que eu perdi algo em mim? Exatamente. Você não perdeu apenas a presença dela. Você perdeu a sensação que você associou a ela. Talvez a sensação de ser importante. Talvez a sensação de ser amado. Talvez a sensação de ser suficiente. E quando essa fonte desaparece, a emoção entra em colapso. Não porque você é fraco, mas porque sua base estava fora de você. Existe um erro silencioso que quase todo ser humano comete. Nós tentamos construir nossa identidade com materiais que não controlamos. A opinião dos outros, o reconhecimento externo, a validação social. E tudo isso é instável. Hoje existe, amanhã desaparece. Quando sua estabilidade depende de algo instável, sua vida emocional se torna imprevisível. Um elogio te eleva, uma crítica te derruba, um silêncio te preocupa, um olhar te paralisa. Você vive reagindo em vez de viver com autonomia. Isso explica por que eu fico analisando cada detalhe das interações, relembrando conversas, interpretando mensagens, pensando no que a pessoa quis dizer. Sim. Porque quando sua segurança emocional depende da aprovação, você começa a monitorar o ambiente. Você observa expressões, você mede palavras, você tenta prever reações, você se adapta constantemente. Não por estratégia, mas por sobrevivência emocional. E isso cansa. Cansa profundamente. Porque você nunca descansa. Você está sempre atento, sempre tentando manter a estabilidade em um terreno que não é seu. E viver assim é viver em alerta permanente. Talvez você reconheça isso agora. A necessidade de agradar, o medo de decepcionar, a ansiedade antes de uma resposta, o desconforto quando alguém se distancia. Esses sinais não são exagero, são indicadores de dependência emocional. Mas existe algo que me confunde. Às vezes eu me irrito muito com certas pessoas, muito mais do que deveria. Isso também tem a ver comigo? Tem. E essa é uma das partes mais difíceis de aceitar. Quando alguém desperta uma reação intensa em você, não é apenas sobre o comportamento dela. É sobre algo que existe dentro de você. Algo que você negou.
algo que você reprimiu, algo que você não quis enxergar. Existe um mecanismo psicológico poderoso. Quando rejeitamos uma parte de nós mesmos, essa parte não desaparece. Ela se esconde. E um dia encontra um rosto em outra pessoa. E quando isso acontece, a reação é explosiva. Você não está vendo apenas a pessoa. Você está vendo uma versão de si mesmo que você tentou esconder. E isso provoca desconforto, irritação, raiva ou até desprezo. Porque ninguém gosta de encarar aquilo que negou. Então, quando eu critico alguém de forma muito intensa, pode ser que eu esteja criticando algo que existe em mim? Muitas vezes, sim. A intensidade da sua reação é um sinal. Quanto mais forte a emoção, maior a probabilidade de existir uma parte sua envolvida. Não é uma regra absoluta, mas é um padrão frequente. E reconhecer isso é libertador. Porque, no momento em que você percebe que a reação é interna, você recupera o controle. Você deixa de ser vítima da situação e se torna responsável pela sua resposta. Isso muda tudo. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, curta este vídeo agora. Isso pode parecer simples, mas ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também estão sofrendo em silêncio. E, às vezes, uma única ideia pode transformar uma vida. Existe outra coisa que me intriga. Por que eu sinto necessidade de parecer forte o tempo todo? Como se eu estivesse representando um papel. Porque você está. Todos nós representamos papéis. O profissional competente, a pessoa equilibrada, o amigo confiável, o parceiro perfeito. Esses papéis são úteis, eles nos ajudam a viver em sociedade. Mas existe um risco. O risco é esquecer que isso é apenas um papel e começar a acreditar que essa imagem é a sua verdadeira identidade. Quando isso acontece, você deixa de viver e passa a atuar. Você começa a esconder emoções, evitar vulnerabilidade, controlar comportamentos, proteger a imagem. E aos poucos, a distância entre quem você é e quem você mostra começa a crescer. Essa distância cria um sentimento estranho, um vazio silencioso, uma solidão difícil de explicar. Porque as pessoas conhecem sua imagem, mas não conhecem você. Isso explica por que, às vezes, eu me sinto sozinho mesmo estando cercado de pessoas? Sim. Porque a aprovação não é conexão. Você pode ser admirado, respeitado, reconhecido, e ainda assim se sentir invisível. Porque a imagem foi aceita. Mas o verdadeiro, você permaneceu escondido. E viver escondido tem um custo emocional enorme. Você precisa manter a aparência, proteger a reputação, evitar erros, sustentar a imagem. E isso exige energia constante. Pergunte a si mesmo agora: quantas vezes você escondeu o que realmente sentia para não decepcionar alguém? Quantas vezes você concordou quando queria discordar? Quantas vezes você se calou para manter a paz? Cada uma dessas escolhas parece pequena, mas ao longo do tempo, elas constroem uma identidade artificial. Uma versão de você que existe para agradar e não para viver. Então, o problema não é usar uma máscara. O problema é depender dela? Exatamente. A máscara é necessária, mas ela deve ser uma ferramenta, não uma prisão. Quando sua identidade depende da máscara, qualquer ameaça à imagem se torna uma ameaça à sua existência. E isso gera ansiedade constante. Uma crítica vira ataque. Um erro vira vergonha. Uma falha vira desastre. Porque sua autoestima está ligada à perfeição. E perfeição não existe. Por isso, viver tentando ser perfeito é viver com medo. Medo de falhar. Medo de ser rejeitado. Medo de decepcionar. Medo de não ser suficiente. E esse medo controla suas decisões. Eu percebo isso em mim. Às vezes eu deixo de tentar algo não porque seja impossível, mas porque tenho medo de errar. Medo do julgamento. Medo da crítica. Medo de parecer incapaz. Esse medo não nasceu em você. Ele foi aprendido. Aprendido quando errar, foi punido.
Quando falhar foi ridicularizado. Quando vulnerabilidade foi vista como fraqueza. Você aprendeu a se proteger, e essa proteção virou padrão. Mas o que começou como proteção pode se transformar em prisão. Porque, para evitar o erro, você evita o risco. E para evitar o risco, você evita o crescimento. E sem crescimento, a vida se torna repetição. A repetição cria uma sensação perigosa, a sensação de estagnação. Você acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, mas no fundo sente que algo está faltando, como se a vida estivesse passando e você estivesse apenas assistindo. Isso explica por que eu sinto uma inquietação constante, mesmo quando tudo parece estar bem? Sim, porque estabilidade externa não garante paz interna. Você pode ter trabalho, responsabilidades, rotina organizada, mas se existe uma parte sua que está sendo ignorada, o desconforto aparece. Essa inquietação é um sinal de que algo dentro de você quer se expressar, quer crescer, quer mudar, quer viver de forma mais autêntica. Mas muitas vezes o medo fala mais alto, e o medo usa argumentos convincentes. Não é o momento. Você não está pronto. Pode dar errado. As pessoas vão julgar. Essas frases parecem prudência, mas na verdade são mecanismos de autoproteção. Então coragem não é ausência de medo? Não. Coragem é agir apesar do medo. É dar um passo mesmo com insegurança. É avançar sem garantia de resultado. Porque crescimento sempre envolve incerteza. E aqui existe uma verdade importante. Você não precisa eliminar o medo para começar. Você precisa apenas não obedecer a ele. O medo pode falar, mas ele não precisa decidir. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir, mas a confiança não vem antes da ação. Ela nasce depois da tentativa, depois do erro, depois da experiência. Confiança é consequência. Não é ponto de partida. Você se torna confiante fazendo, errando, aprendendo, ajustando e tentando novamente. Isso muda completamente a forma como eu vejo o fracasso. Deveria mudar, porque fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é parte do processo. Cada erro contém informação. Cada tentativa gera aprendizado. Cada queda desenvolve força. O verdadeiro fracasso não é errar, é desistir. É abandonar o próprio potencial. É escolher a segurança em vez da evolução. E isso acontece silenciosamente. Muitas pessoas não desistem de forma visível. Elas continuam vivendo, continuam trabalhando, continuam cumprindo responsabilidades. Mas desistiram internamente. Desistiram de sonhar. Desistiram de tentar, desistiram de crescer. Se você já sentiu isso, a sensação de estar vivendo no modo automático, escreva nos comentários: eu quero retomar minha vida. Essa simples frase é um compromisso, um sinal de decisão. E decisões mudam destinos. Existe algo que eu preciso entender. Por que é tão difícil mudar, mesmo quando sabemos que precisamos mudar? Porque mudança exige perda. Perda de hábitos antigos, perda de zonas de conforto, perda de identidades antigas. E o cérebro humano tem medo de perder, mesmo quando aquilo que será perdido não faz mais sentido. Existe uma tendência natural de manter o conhecido, mesmo que o conhecido seja desconfortável, porque o desconhecido parece perigoso. E o cérebro prefere um sofrimento familiar a uma incerteza nova. Por isso, mudar não é apenas uma decisão racional. É um processo emocional. Você precisa lidar com medo, com dúvida, com insegurança e, muitas vezes, com resistência interna. Então a resistência não significa que eu estou fazendo algo errado? Não. A resistência é um sinal. Um sinal de que você está saindo do território conhecido. É desconfortável, é incerto, mas é necessário, porque crescimento sempre começa com desconforto.
Nenhuma transformação acontece na zona de conforto. Nenhuma evolução acontece na repetição automática. Nenhum avanço acontece sem desafio. O desconforto não é inimigo, é indicador. Quando você sente medo ao tentar algo novo, isso não significa perigo. Significa expansão. Seu mundo está ficando maior. Sua mente está se adaptando. Sua identidade está evoluindo. E toda evolução exige energia. Exige esforço. Exige persistência. Mas, acima de tudo, exige paciência. Porque mudança verdadeira não acontece de um dia para o outro. Isso explica por que eu começo motivado e depois perco o ritmo? Sim, porque motivação é emoção. E emoção oscila. Alguns dias você se sente forte, outros dias cansado, alguns dias confiante, outros dias inseguro. Isso é normal. Por isso, disciplina é mais importante que motivação. Motivação faz você começar. Disciplina faz você continuar. Motivação é impulso. Disciplina é consistência. E consistência cria resultados. Então o segredo não é sentir vontade. É agir mesmo quando a vontade não aparece? Exatamente. A maioria das pessoas espera o momento ideal, espera o ânimo certo, a energia perfeita, a confiança total. Mas esse momento raramente chega, porque a vida não funciona por condições perfeitas. Ela funciona por decisão. Decisão é o ponto de virada. Não é emoção, não é motivação, não é inspiração. É escolha. Escolher agir mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo com medo. E toda vez que você age apesar da dificuldade, algo muda dentro de você. Sua mente registra, seu cérebro aprende, sua identidade se fortalece. Você começa a se enxergar como alguém capaz. Então identidade não é algo fixo? Não é algo que nasce pronto? Não. Identidade é construída. Ela é resultado das suas ações repetidas. Não do que você pensa, não do que você sente, mas do que você faz. Se você age com coragem, mesmo com medo, você se torna corajoso. Se você age com disciplina, mesmo sem vontade, você se torna disciplinado. Se você age com persistência, mesmo diante de falhas, você se torna resiliente. A identidade não é um rótulo, é um padrão de comportamento, é um histórico de decisões, é uma sequência de escolhas. E cada escolha define a próxima versão de você. Isso significa que eu posso mudar quem eu sou? Sim, mas não mudando pensamentos, mudando ações. Pensamentos inspiram, ações transformam. Você não se torna diferente imaginando, você se torna diferente fazendo. Existe uma ilusão perigosa, a ilusão de que mudança começa na mente, mas a mente segue o comportamento. Quando você age diferente, sua mente se adapta, sua percepção muda, sua confiança cresce. Por isso, não espere sentir-se pronto. Ninguém se sente totalmente pronto, nem os mais fortes, nem os mais experientes, nem os mais confiantes. Todos sentem dúvida. A diferença é que eles agem mesmo assim. Mas e quando eu erro? Quando as coisas não funcionam? Quando o resultado não aparece? Então você aprende. Erro não é punição. Erro é feedback. É informação. É ajuste de rota. Sem erro não existe evolução. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai. Levanta. Cai novamente. Levanta de novo. Ninguém chama isso de fracasso. Chamamos de aprendizado. Mas quando adultos, esquecemos essa lógica. Queremos acertar de primeira. Queremos resultado imediato. Queremos progresso rápido. E quando isso não acontece, desistimos. Desistimos não porque somos incapazes, mas porque interpretamos o erro como prova de incompetência. Quando, na verdade, o erro é prova de tentativa. E tentativa é o início da competência. Se você já desistiu de algo porque não funcionou na primeira vez, lembre-se disso agora.
Persistência não é teimosia. Persistência é compromisso. Se essa mensagem está tocando você, inscreva-se no canal, porque aqui, cada vídeo é um passo em direção à sua evolução. Existe algo que ainda me preocupa. E se eu tentar, e mesmo assim falhar? Então, você terá algo valioso: experiência, aprendizado, clareza, direção. Porque falhar tentando é diferente de falhar evitando. O primeiro gera crescimento, o segundo gera arrependimento. O arrependimento não nasce do erro, nasce da omissão, nasce das oportunidades ignoradas, dos sonhos adiados, das decisões evitadas. Com o tempo, o peso do arrependimento se torna maior do que o medo do fracasso. E muitas pessoas percebem isso tarde demais, quando já não existe energia para recomeçar. Por isso, agir agora é um ato de coragem, não porque garante sucesso, mas porque evita arrependimento. Cada passo dado hoje reduz o peso do amanhã. Então viver com coragem não significa vencer sempre? Não. Viver com coragem significa tentar sempre. Significa levantar depois de cada queda. Significa continuar mesmo sem garantia. Coragem não elimina dificuldades. Ela cria movimento. E movimento cria mudança. Mudança cria crescimento. Crescimento cria confiança. E confiança cria liberdade. Essa é a sequência natural da transformação. Liberdade não é ausência de problemas, é capacidade de lidar com eles. É autonomia emocional, é força interna. É saber que, aconteça o que acontecer, você tem recursos para enfrentar. Essa segurança não vem do mundo, não vem das circunstâncias, não vem das pessoas. Ela nasce dentro de você. A partir das experiências que você viveu, das batalhas que enfrentou, dos desafios que superou. Então confiança verdadeira não é acreditar que tudo vai dar certo? Não. Confiança verdadeira é acreditar que você será capaz de lidar com o que vier. Mesmo se algo der errado. Mesmo se houver dificuldade. Mesmo se o caminho mudar. Essa é a verdadeira força. Não é controlar o futuro. É confiar em si mesmo. É saber que, independentemente do que aconteça, você encontrará uma forma de seguir. Uma forma de aprender, uma forma de se adaptar, uma forma de continuar. Então, o problema nunca foi a dificuldade. Foi a minha dúvida sobre mim mesmo? Exatamente. A dificuldade raramente destrói alguém. O que destrói é a crença de incapacidade, é a sensação de impotência, é a ideia de que você não tem recursos. Quando essa crença domina, qualquer obstáculo parece impossível. Mas quando você acredita que pode aprender, que pode se adaptar, que pode evoluir, o obstáculo muda de significado. Ele deixa de ser ameaça e se torna desafio. Desafios despertam força, desafios revelam potencial, desafios desenvolvem habilidade. Sem desafio, não existe crescimento. Sem resistência, não existe força. Pense em um músculo. Ele cresce quando é exigido, quando é pressionado, quando é colocado sob tensão. Sem esforço, ele enfraquece. Com esforço, ele se fortalece. A mente funciona da mesma forma. Cada dificuldade enfrentada é um treino emocional. Cada problema resolvido é um fortalecimento interno. Cada superação é um avanço invisível. Então sofrimento não é apenas dor? Pode ser desenvolvimento? Sim. Sofrimento pode ser destrutivo quando você foge dele, mas pode ser transformador quando você enfrenta. A dor ensina, a dificuldade amadurece, o desafio fortalece. Isso não significa que você deve buscar sofrimento, mas significa que você pode crescer através dele. Porque a vida não elimina desafios. Ela oferece oportunidades de evolução. Existe uma pergunta poderosa que muda tudo. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva transforma a experiência. Você deixa de ser vítima e se torna aprendiz. Você deixa de reclamar.
e começa a refletir. Você deixa de resistir e começa a evoluir. Isso exige muita maturidade. Nem sempre é fácil pensar assim. É verdade. Maturidade emocional não nasce pronta. Ela é construída através de escolhas conscientes, através de reflexão, através de responsabilidade. Responsabilidade não é culpa, não é punição, não é julgamento. Responsabilidade é poder. É reconhecer que suas escolhas influenciam sua vida. Quando você assume responsabilidade, você recupera controle. Você deixa de depender das circunstâncias, das pessoas, das opiniões. Você passa a depender das suas decisões. Isso é libertador. Porque liberdade não significa ausência de limites, significa autonomia, significa capacidade de escolha, significa consciência. Se você chegou até aqui, é porque existe uma parte sua que quer crescer, que quer mudar, que quer evoluir. Então faça um compromisso agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque conhecimento se multiplica quando é compartilhado. Existe algo que ainda me inquieta. E se as pessoas não acreditarem em mim? E se me julgarem? E se me criticarem? Elas podem fazer isso. E, em algum momento, provavelmente farão. Críticas fazem parte da vida. Julgamentos são inevitáveis. Opiniões sempre existirão. Mas existe uma verdade libertadora. A opinião dos outros não define seu valor. Ela reflete a percepção deles, não a sua essência. Se você vive tentando agradar a todos, vai se perder. Porque cada pessoa tem expectativas diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, e é impossível satisfazer todas. Por isso, maturidade emocional inclui aceitar o desconforto, aceitar a crítica, aceitar a rejeição. Não como prova de fracasso, mas como parte do caminho. Então ser rejeitado não significa ser incapaz? Significa apenas que houve incompatibilidade. Nem todo lugar é para você. Nem toda pessoa combina com você. Nem toda oportunidade é sua. E isso é normal. A rejeição protege. Ela evita caminhos errados, evita relações inadequadas, evita escolhas incompatíveis. Ela direciona, ela ajusta, ela orienta. Quando você entende isso, a rejeição perde o poder. Ela deixa de ser ferida e se torna filtro, um filtro que separa o que não serve do que realmente importa. Isso cria paz, porque você para de lutar por aceitação universal e começa a buscar conexão verdadeira. Qualidade em vez de quantidade. Então não preciso ser aceito por todos? Não, você precisa ser fiel a si mesmo. Porque a autenticidade atrai as pessoas certas e afasta as erradas. E isso não é perda, é alinhamento. Alinhamento é quando sua vida externa combina com sua verdade interna. Quando suas escolhas refletem seus valores. Quando suas atitudes representam quem você realmente é. Isso gera paz. Não porque tudo fica fácil, mas porque você deixa de viver em conflito. Então paz não significa ausência de problemas? Não. Paz é presença de equilíbrio. É saber que dificuldades existem, mas você não perde a direção. É enfrentar desafios sem perder a identidade. É atravessar tempestades sem esquecer quem você é. A maioria das pessoas não sofre apenas pelos problemas. Sofre pela confusão interna. Pelo conflito entre o que sente e o que faz. Entre o que deseja e o que aceita. Entre o que acredita e o que vive. Quando existe coerência, existe força. Quando existe clareza, existe direção. Quando existe propósito, existe energia. E energia sustentada gera transformação. Mas como descobrir propósito? Essa pergunta sempre me acompanha. Propósito não é encontrado. É construído através de experiências, de tentativas, de erros, de descobertas. Ele surge quando você age, não quando você apenas pensa.
Muitas pessoas esperam uma revelação, um sinal, uma certeza absoluta. Mas propósito nasce do movimento, da prática, da experimentação, da vivência. Você descobre o que faz sentido fazendo. Você entende o que importa experimentando. Você reconhece seu caminho caminhando. Então não preciso ter todas as respostas para começar? Não. Você precisa apenas dar o primeiro passo. Clareza vem depois da ação. Direção vem depois da experiência. Confiança vem depois da tentativa. A vida não revela o caminho inteiro. Ela revela o próximo passo. E quando você dá esse passo, o próximo se torna visível. Assim, pouco a pouco, o caminho se constrói. Essa é a lógica do progresso. Pequenas decisões, pequenos avanços, pequenas vitórias, repetidas diariamente. Ao longo do tempo, isso cria grandes resultados. Então mudança não acontece de forma repentina? Raramente. Mudança verdadeira é silenciosa, é gradual, é construída dia após dia, enquanto ninguém percebe, enquanto nada parece extraordinário. Mas de repente, tudo é diferente. Porque consistência é mais poderosa que intensidade. Um pequeno esforço diário supera um grande esforço ocasional. Disciplina constante vence entusiasmo passageiro. Isso vale para tudo: saúde, carreira, relacionamentos, autoconhecimento. Crescimento não depende de momentos grandiosos, depende de hábitos repetidos. Se você quer mudar sua vida, comece pequeno, mas comece hoje. E se essa mensagem está fazendo sentido, inscreva-se no canal agora. Porque aqui, cada conteúdo é um lembrete. Você é capaz de evoluir. Existe algo que ainda me preocupa. E se eu perder a motivação no meio do caminho? Você vai perder. Todos perdem. Motivação é instável. Ela sobe, ela desce, ela desaparece. E isso é normal. Por isso, pessoas bem-sucedidas não dependem de motivação. Elas dependem de compromisso. Compromisso com o processo, com o objetivo, com a própria evolução. Compromisso é decisão renovada. Mesmo quando o entusiasmo diminui, mesmo quando o progresso é lento, mesmo quando o resultado demora. É continuar quando ninguém está vendo, quando não existe aplauso, quando não existe reconhecimento, quando não existe recompensa imediata. Porque no longo prazo, o que constrói resultados não é talento, não é sorte, não é inspiração, é persistência. Então qualquer pessoa pode evoluir, mesmo começando do zero? Sim, desde que esteja disposta a continuar, a aprender, a ajustar, a tentar novamente. Não importa onde você começa, importa onde você decide continuar. O início pode ser difícil, o progresso pode ser lento, os obstáculos podem surgir, mas cada passo dado reduz a distância, cada tentativa aumenta a capacidade. E com o tempo, aquilo que parecia impossível se torna rotina, aquilo que parecia difícil se torna natural, aquilo que parecia distante se torna realidade. Essa é a força da persistência. Ela transforma esforço em habilidade, insegurança em confiança, tentativa em conquista. Nunca esqueça disso. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser extraordinário. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa apenas continuar. Continuar aprendendo. Continuar tentando. Continuar evoluindo. Porque no final, não vence quem nunca caiu. Vence quem nunca desistiu. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque existe uma parte sua que quer crescer, que quer mudar, que quer se tornar mais forte. Então faça algo simples agora. Clique em se inscrever. Porque crescimento não acontece por acaso. Ele acontece por decisão.